Olá, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para deixar uma mensagem muito especial. Uma mensagem que está ali no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, que traz ali como tema ali: as dissensões demonstram a falta de espiritualidade. Ou seja, hoje, nós podemos entender que a espiritualidade, na vida do cristão é de extrema importância. Não tem como a pessoa falar que ela não é uma pessoa, que ela é uma pessoa espiritual, perdão, mas se não vive, se não tem uma espiritualidade. Como que eu posso ter uma espiritualidade? Através do estudo da Bíblia, através da comunhão com Cristo, através de orações e através do meu contato com Cristo, certo? É interessante que aqui Paulo, ele vem falando um pouquinho aqui, o texto que a gente vai abordar é do versículo 1 ao versículo 9, mas até por questão de tempo eu não vou abordar todos esses versículos, eu vou pegar só apenas alguns pontos assim que mais me chamou a atenção. E ali no versículo 4, ele começa dizendo assim, ó: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, eu outro, eu, o Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Verso 5. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem creste, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo, rego, mas o crescimento veio de Deus. Verso 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, em outras palavras, essa última frase aqui me chamou muita atenção. Deus é o que dá o crescimento. Deus é o que faz a gente crescer. Trazendo um pouquinho para a nossa parte espiritual, para nós, é interessante que nós paramos um pouquinho para olhar como que eu posso crescer espiritualmente. Como que eu posso ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, assim, grande, espiritualmente falando, né? Como as crianças falam, né? Crescida. Porém, em outras palavras, eu costumo falar que para a gente chegar nesse nível, a gente tem que, em primeiro lugar, dobrar os nossos joelhos no chão e se chegar mais perto de Cristo. Paulo aqui ele vem fazendo uma comparação ali no versículo 1. Depois, quem quiser ler melhor do versículo 1 ao 9, do homem carnal e o homem espiritual. Gente, é um perigo a gente viver só com coisas assim, batalhando na natureza carnal. Paulo ele fala disso, né, diversas vezes, não só em 1 Coríntios, mas em outros textos também. Ele fala que isso é um perigo. Portanto, a gente tem que viver somente com o espiritual ali, né? Ter a nossa base espiritual. E Deus ele quer fazer que a gente se encha do Espírito Santo para que a gente cresça espiritualmente. Mas ele não faz nada sem a gente querer. Se a gente não quer, ele não vai fazer. E o segredo dele é que a gente tem que buscar a ele todos os dias. Tem que orar, tem que meditar, tem que buscar mais a ele para que todos os dias nós possamos chegar a esse ponto em que diz ali na Bíblia aqui, né, que é Deus que dá o crescimento. Deus é o que dá o crescimento.
Então, se a gente tá passando por alguma dificuldade, tá passando por alguma aflição, tá passando por algum problema, é Deus que tá provando a gente. Mas sabe por que eu falo que é Deus que tá provando? Porque é Ele que tá provando a nossa fé para a nossa fé poder crescer. Lembra da história de Abraão? Quando provou a fé dele, né, levando o próprio filho pro holocausto. E assim não é diferente com a gente. Não é diferente. E que hoje nós possamos ser cada vez mais maduros espiritualmente falando. Tá? Que Deus te abençoe.